Os impactos da educação financeira na vida profissional. Eu quero falar sobre esse assunto com você. É algo que eu tenho falado já há muito tempo, e algo muito relevante para o trabalhador brasileiro. Se você não me conhece ainda, eu quero me apresentar, porque essa minha apresentação, inclusive, ela tem muito a ver com o conteúdo que vai ser abordado aqui. Eu sou Júlio Santos, eu sou educador financeiro. Eu atuo como educador financeiro desde 2009, né? Então já vamos fazer aí 17 anos atuando nessa atividade. E nessa trajetória, com dezenas e dezenas de cursos, de palestras, de consultorias individuais. Só de consultorias individuais, eu já fiz mais de 1.500 atendimentos. E isso me conferiu muita experiência, né? Muito conhecimento para saber exatamente com detalhes como é que é a dinâmica financeira do brasileiro. E a grandíssima maioria dessas pessoas são trabalhadores, pessoas que estão no mercado de trabalho. Em um momento ou outro, talvez eu tivesse atendendo um casal onde o cônjuge não trabalha, em alguma outra circunstância, talvez atender um aposentado, mas a grande maioria das pessoas são trabalhadores e é por isso que eu quero falar sobre esse assunto agora. Para você ter uma ideia, eu já tive empresas, grandes empresas, pequenas empresas, empresas públicas, empresas privadas, igrejas, ONGs, associações comerciais, em diversas localidades no Brasil. Atendo também pessoas no exterior, pessoas que me procuram para ajudá-las a organizar sua vida financeira. Eu vou te trazer algo realmente prático, coisas que acontecem, coisas que realmente você pode trazer para a sua vida, porque não é algo literário, não é coisas que eu ouvi por aí, ou frases de efeito, conceitos que todo mundo fica repetindo. Aliás, a gente vai explicar sobre esses erros que as pessoas cometem. Já está desatualizado essa listagem aqui de organizações que eu já trabalhei. Coca-Cola, Votorantim, grandes escolas, faculdades, igrejas, as mais tradicionais possíveis, e empresas de pequeno porte, como eu disse, prefeituras. São muitas organizações onde eu pude compartilhar a minha experiência. E como é que aconteceu isso, né? Eu nunca imaginei que eu seria um educador financeiro. Quero trazer algo para você que até 2009 eu não imaginava que eu seria educador financeiro. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa que necessitava de educação financeira. Então, eu comecei a trabalhar com 14 anos, sempre trabalhei em boas empresas, Credicard, Estadão, Itaú. Eu tive uma boa formação acadêmica, tive essa oportunidade de estudar numa universidade pública, e isso enriqueceu o meu currículo e me abriu as portas do mercado. E aí eu sempre ganhei bem, mas eu sempre vivi correndo atrás do dinheiro. Sempre vivi ali dos 14 até os 41 anos, quando foi aí a minha mudança de vida. Eu vivia para pagar contas, vivia atabalhoado, vivia com uma série de conceitos distorcidos sobre dinheiro. Isso me trazia muita insatisfação, né? Chegou um momento ali, em 2004 aproximadamente, que eu estava muito estressado, muito mal, muito infeliz, mesmo tendo um ótimo emprego, tendo um ótimo cargo como gerente comercial de uma empresa, com o carro da empresa, com benefícios da empresa, com todo um status de bom profissional. Então, aparentemente, eu era um cara muito bem sucedido, mas eu estava muito infeliz e daí me vi com depressão, e aconteceu um verdadeiro caos na minha vida naquela época. Inclusive, me divorciei, fiquei longe dos meus filhos, perdi o emprego que eu ganhava muito bem. Então, veja só, foi um caos muito grande. Mas é muito providencial, né? Porque eu conheci a educação financeira. Estava no fundo do poço e eu sabia que o meu calcanhar de Aquiles era a questão financeira. E aí alguém me apresentou a educação financeira. Eu falei, eu quero isso para a minha vida. Numa conversa de 20 minutos eu entendi e mudou radicalmente, né? Eu sou uma outra pessoa de lá para cá. É por isso que eu falo aí com tanta empolgação sobre a importância da educação financeira. Essa minha experiência foi me trazendo uma visão muito mais ampla da educação financeira, porque as pessoas têm uma visão limitada. Ah, a educação financeira é fazer planilha, é gastar menos que ganha, é investir em alguma coisa, aquelas coisas básicas que se falam por aí. Mas é algo muito mais amplo. O primeiro ponto é entender que você pode desenvolver a sua capacidade de lidar com o dinheiro. Tem pessoas que acham que as pessoas nascem com esse dom de lidar com o dinheiro, eu nunca vou saber lidar com o dinheiro, mas você pode desenvolver o que eu chamo do seu QI financeiro. Foi o que eu desenvolvi, eu aprendi, na verdade eu falo que eu deletei tudo que eu tinha aprendido errado e comecei a construir um modelo certo, um modelo de pensar e lidar com o dinheiro. Por isso que eu criei esse treinamento, como desenvolver o seu QI financeiro. Existe uma outra coisa que era muito comum na minha vida e é muito comum na vida dos brasileiros, são as dívidas. Aí eu fui percebendo, à medida que eu tive educação financeira,
que ao sair das dívidas tive muito mais qualidade de vida e fui muito mais feliz. Porque quando você tem dívida, você fica escravo, na verdade, da dívida e do trabalho. Quem já não ouviu alguém falar assim, eu só trabalho porque eu tenho que pagar conta? Então é algo muito ruim e esse estudo parte de psicólogos também que identificaram o quanto é bom você viver sem dívidas. Na nossa cultura, a gente pensa que não é possível, mas é possível sim. Uma coisa que eu aprendi e entendi nessa trajetória é que educação financeira ela tem que ser um assunto abordado dentro de casa, entre esposa e filhos. Todo mundo tem que ter esse assunto abordado e a gente vê que muitas vezes as famílias e o trabalhador ele está desgastado financeiramente porque ele não entende isso. Eu atendo muitos profissionais que me chamam, pessoas que estão trabalhando nas suas funções, e eu percebo que muitas pessoas que trabalham, eles levam a provisão para dentro de casa, mas eles não trabalham essa questão da gestão. E aí, por uma série de fatores, eu não consigo me aprofundar aqui agora, isso gera problema dentro da família e no trabalho da pessoa. Então, o casal tem que saber educação financeira e os filhos têm que saber educação financeira. Eu me lembro que uma vez uma pessoa disse assim: não, assunto de dinheiro eu não levo, não converso com os meus filhos. Criança e adolescente não tem que falar sobre dinheiro, só quando eles foram adultos eles vão aprender a lidar com o dinheiro deles. Foi essa a posição da pessoa. Então, veja, para nós que somos educadores financeiros e para quem vivencia, sabe que é muito importante, porque você prepara o seu filho para o sucesso financeiro, para o bem-estar financeiro. E se você não tem, e quando você aprende, você fala assim: eu não quero que os meus filhos cometam os erros que eu cometi. Então é muito importante ensinar. Mas cada um tem a liberdade de fazer aí a condução da sua família da sua forma. Uma outra abordagem que eu descobri, depois de tantas e tantas consultorias, é a questão de cartão de crédito, né? O cartão de crédito é um elemento que mina a saúde financeira do brasileiro. O brasileiro não sabe usar o cartão de crédito, definitivamente, independente do seu nível de renda, independente de pagar a fatura em dia. Então, eu não estou falando da pessoa que paga o cartão de crédito atrasado, estou falando pessoas que pagam a fatura em dia não sabem usar o cartão de crédito. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. E depois eu fui percebendo também, eu aprendi educação financeira com 41 anos, lá para os idos de 2009, fui aplicando os conceitos, fui aprendendo, falei, puxa vida, eu tive uma formação cristã desde criança, e eu fui percebendo que muitos dos fundamentos da educação financeira são fundamentos bíblicos, que eu tinha aprendido lá atrás, mas eu não sabia relacionar essa questão cristã da Bíblia e de educação financeira. Por isso que eu criei o treinamento Princípios Bíblicos da Educação Financeira. Tem outros dois materiais que são para a empresa, mas o nosso assunto de hoje não é a gestão financeira empresarial. Bom, base disso, né, eu faria a pergunta: quem precisa então de educação financeira para você? Porque as pessoas têm algumas ideias, não, eu não preciso, né, eu não consigo ter acesso, mas na verdade toda a sociedade precisa de educação financeira. Eu acredito que quanto mais pessoas tiverem educação financeira, a sociedade vai ser mais saudável como um todo, em todos os sentidos. Então, crianças, jovens, adultos, terceira idade precisam de educação financeira. Muitas pessoas que estão às portas da aposentadoria precisam de educação financeira para si e para os seus filhos. Então, a gente vê hoje muitos aposentados ajudando no sustento dos filhos adultos. Então, esse é um ciclo. Por isso que a criança tem que saber e o aposentado tem que saber também. Nós temos um termo chamado violência financeira. Muitas pessoas acima dos 50 anos galgaram aí suas carreiras, têm sido vítimas de parentes, de filhos, sobre manipulação financeira. Também é muito importante para todos os níveis culturais e educacionais. Pessoas com menos estudo precisam de educação financeira, porque a educação financeira não requer, não tem um pré-requisito, você tem que ter o um ensino médio completo para aprender educação financeira. Pelo contrário, tem pessoas muito simples e que têm muita educação financeira e pessoas muito cultas que não têm educação financeira. Mas todo o nível educacional, eu também já pude atender pessoas em todas essas situações. Todas as faixas de renda, porque às vezes se pensa que educação financeira só são as pessoas mais simples, que têm um salário menor e assim por diante. Não. Essas pessoas precisam sim, quem ganha um salário mínimo, dois, três, mas eu já atendi pessoas que ganham 50 salários mínimos e com alto nível acadêmico e não têm educação financeira e estão com problemas financeiros. E todas as atividades profissionais, seja um funcionário público, um funcionário CLT, um autônomo, um profissional liberal, um empresário, todas as atividades precisam de educação financeira. E todas as profissões também. Eu atendo muitos profissionais liberais e esse dia, uma pessoa estava falando, acho que era uma psicóloga, e muitas pessoas já me falaram isso. Professor, na faculdade a gente não aprende educação financeira. E aí a pessoa entra no mercado de trabalho. E aí ela tem essas limitações.
Então, que fique bem claro e que você hoje entenda que a educação financeira é necessária para você e é necessária para a sua família. Quanto mais isso for praticado, melhor, maiores serão os benefícios para as suas vidas. E um dos equívocos mais comuns que as pessoas têm, elas acham que a pessoa tem que ser muito inteligente, tem que ser muito culta para dominar a arte de gerenciar as suas finanças. Ou, principalmente, tem que, inclusive, ter formação na área financeira, gestão financeira, administração financeira, economia. Uma vez, uma pessoa foi me contratar para fazer a consultoria, ela perguntou: você é economista? Eu falei: não, eu não sou economista, né? Eu sou educador financeiro e falei lá com detalhes. E ela acabou contratando e mudou sua vida, mas as pessoas têm uma ideia, né? Lidar com dinheiro são pessoas que têm um nível acadêmico e, de preferência, da área financeira. Isso não é verdade. Isso eu comprovei na minha prática do dia a dia. Eu vejo, né, me considero uma pessoa com bom nível educacional, né, uma pessoa que é, de certa forma, bastante estudiosa, leio muito, mas era um analfabeto financeiro. Então, isso é um mito que nós temos, né? Que como se dinheiro, lidar com dinheiro é um dom inato das pessoas. Não, você aprende a lidar. E foi muito interessante que eu tive acesso a um livro recente que eu comecei a ler, cujo título é Por que as pessoas inteligentes cometem erros idiotas? Esse livro não é de educação financeira, ele fala de questões gerais, dos erros que as pessoas cometem, e fala dos erros cometidos na NASA, erros cometidos aí pelo Benjamin Franklin, pelo Thomas Edison, vai explicando por que pessoas com alto QI, com muita formação acadêmica, cometem esses erros. E eles falam que uma das coisas é o orgulho, a arrogância, é achar que sabe tudo. Me chamou a atenção esse livro, porque nas consultorias que eu faço eu percebo isso. As pessoas cometem muitos erros, e aí eles falam: puxa, essa pessoa é tão culta, ela tem uma profissão tão promissora, ela tem uma renda tão alta, e ela está cometendo tantos erros, e erros muito simples, erros muito comuns, e como está dizendo no livro, erros até idiotas. Eu falo que nós precisamos aprender educação financeira para entender exatamente o caminho. As pessoas tomam decisões nem sempre com um pensamento claro, às vezes é por impulso, e é isso que gera o erro. Então, eu estou contextualizando para reforçar sobre a importância da educação financeira primeiro. É importante que você entenda isso, porque eu vejo que a sociedade não tem clareza. As pessoas têm acesso à educação financeira, mas elas ouvem a educação financeira, elas falam que é importante, mas elas não praticam. Então, não adianta falar que é importante. É importante você praticar. E que você comece praticando o básico mesmo. E o Billy Graham, que ele é um pastor batista americano muito famoso, ele já faleceu, mas certamente ele já lidou com muitos casais, com muitas famílias, e ele disse uma frase muito poderosa, que é assim: se uma pessoa desenvolve a atitude certa em relação ao dinheiro, isso certamente vai ajudá-la a melhorar em praticamente todas as áreas da sua vida. E essa frase é muito verdadeira. Eu percebi isso depois de anos que eu tinha aprendido educação financeira, que mudou a minha vida e que eu já era consultor financeiro. Eu li essa frase. Eu falei: pura verdade, foi o que aconteceu na minha vida. A minha vida mudou quando eu aprendi educação financeira e mudou todas as outras áreas. A minha autoestima, meu autoconhecimento, a minha motivação, a minha produtividade, os meus relacionamentos, a minha visão de vida profissional, de carreira, de sucesso, a minha vida espiritual, melhorou todas as áreas, porque quando você é escravo do dinheiro, e existem várias maneiras, eu posso ser escravo do dinheiro porque eu tenho dívidas, e eu posso ser escravo do dinheiro porque eu ganho muito bem, mas eu gasto tudo e eu preciso manter o meu padrão de vida. Isso é uma escravidão do dinheiro também. Então você nota que ele falou o seguinte: se você desenvolve o quê? A atitude certa em relação ao dinheiro. Não se você tem uma mente milionária, não se você é um ótimo investidor, não se você é um ótimo empreendedor. É a atitude certa em relação ao dinheiro. Qualquer pessoa, independente da sua renda e da sua profissão, se tiver isso, vai ter muitos benefícios para a sua vida. Então, isso é algo muito importante que você tem que ter em mente. Mas por que enfatizar essa questão de educação financeira no ambiente de trabalho? As empresas, especialmente dos Estados Unidos, também do Canadá, da Europa, inclusive da Oceania, elas trabalham isso há muito tempo. E existe um estudo que diz o seguinte: para cada dólar investido em educação financeira para o funcionário da empresa, o retorno é 3 vezes mais, US$ 3. Eu digo assim, pela minha experiência prática, o retorno é muito maior, muito mais do que 3 vezes. Em todo sentido, não só o retorno financeiro, mas o retorno nas outras áreas da pessoa. Porque você é um trabalhador, mas você é um cidadão, você é um pai de família, você tem uma série de outros aspectos da sua vida. Então, o retorno é muito maior do que isso.
E as empresas sempre se preocuparam, porque elas sabem que essa questão de lidar com dinheiro, ela pode afetar. Por quê? É no trabalho que você gera dinheiro. Então, se nós estamos falando de educação financeira, se é no trabalho que eu ganho dinheiro, portanto, eu tenho que começar a entender essa dinâmica. E aqui já desfazer um mito que nós temos no Brasil também, porque tem a pessoa, não, não, quem trabalha não ganha dinheiro, quem trabalha não enriquece. Isso é uma grande mentira. Isso é um jargão que alguns gurus oportunistas falam que é uma grande mentira. Você enriquece, inclusive, você tem qualidade de vida, talvez você não queira enriquecer, mas o caminho para a riqueza é o trabalho. Quero citar aqui, existe uma pesquisa feita por dois profissionais americanos, consultores, e eles queriam exatamente, não, como é que as pessoas ficam milionárias? Hoje a pessoa é milionária, mas como é que isso aconteceu? Será que ela é a herança que ela teve? Será que ela construiu? Será que é se é artista de cinema, é jogador de futebol? Eles queriam entender isso. E começaram a pesquisar. E eles falam interessante, que eles dizem, nós fomos primeiro no bairro mais rico da cidade, né? Aquele bairro nobre lá, aquele famoso que todo mundo fala que só tem rico. E eles falaram que lá naquele bairro não tinha rico, não, só tinha emergente, só tinha gente que aparentava muita riqueza, mas nem todo mundo era rico. E eles falaram que eles foram para bairros mais modestos, e aí eles encontraram os verdadeiros milionários. E eles falaram que os verdadeiros milionários são trabalhadores, pessoas de carne e osso, né, como nós, profissional liberal, funcionários de empresa, funcionários públicos, pequenos empresários, pequenos profissionais liberais, que geram riqueza. Muitas vezes a gente fica idealizando, olhando, né, para a realidade do que está na televisão, do que está na internet, mas eles comprovaram que é o trabalhador normal que gera riqueza. E é o que nós somos. Portanto, eu tenho que entender que eu posso gerar riqueza, mas é através do meu trabalho. Então, o primeiro ponto é não desprezar o meu trabalho, não desprezar o meu salário, não desprezar a minha profissão. E tem uma outra coisa também, é esse trabalho que eu gero dinheiro, normalmente eu passo um terço do meu dia nesse trabalho. Então, mais um motivo para eu ter um cuidado. Esse local onde eu estou trabalhando, ele tem que ser utilizado da melhor forma. Eu tenho que estar nesse local com satisfação, porque daí, com mais satisfação no meu trabalho, é que eu vou gerar mais dinheiro, vou ter mais ideias. E, por incrível que pareça, muitas vezes é no local de trabalho onde nós podemos ter desgastes físicos, mentais e emocionais. Então, nós temos as pressões do nosso resultado no trabalho. Eu me lembro quando eu era gerente comercial, nós tínhamos lá as metas, os objetivos, metas diárias de agendar visita com os clientes, de faturamento, né? Em todo o departamento de produção, departamento administrativo, todo o setor da empresa tinha as suas pressões para entregar as suas demandas, os seus relatórios, os seus serviços, e o trabalho é um local de relação interpessoal, né, de diferenças, de hierarquia. Então, pode haver desgastes físicos, mentais e emocionais. E aí, às vezes, o desgaste físico, mental e emocional é porque eu não estou administrando bem o que eu ganho. E aí se torna um grande problema também. Tá? Então, existem várias circunstâncias. Nós temos o ambiente de trabalho é algo muito valioso para todos nós. E o trabalhador precisa saber que ganhar dinheiro é uma coisa, administrar dinheiro é outra coisa. É onde eu vejo que às vezes as pessoas esbarram. Porque o brasileiro ele quer ganhar dinheiro, ele quer gerar dinheiro, gera dinheiro, gera dinheiro, gera dinheiro, mas ele não dedica 10 minutos por dia para gerenciar o seu dinheiro. E você não precisa nem 10 minutos por dia. Você precisa ali, no começo, por semana, não passa de uma hora para você sentar e pensar no seu dinheiro, no dinheiro que você gera, nas despesas que você tem, no que você faz do seu dinheiro. Mas na nossa cultura, a cultura é de gerar dinheiro, não de administrar dinheiro. E aí fica aquela questão, fica aqueles mitos. Não, não, mas eu não sei lidar com dinheiro, eu nem faço controle financeiro, não sei o quê, eu ganho pouco. E aí a coisa, existe uma mistureba que as pessoas têm que desfazer na sua mente para poder ser melhores gestores do seu dinheiro. E aí você vai ter um melhor resultado no seu trabalho e vice-versa. Eu estou contextualizando ainda para ir, eu vou falar de educação financeira, o que, que é educação financeira, e você vai entender por que, que ela é importante na sua carreira. Mas vamos trabalhar com uma reflexão sobre a realidade do Brasil. Eu queria te fazer uma pergunta. O brasileiro hoje, ele se prepara ou ele espera pela aposentadoria? O que, que você acha? Em geral, as pessoas me respondem, o brasileiro, ele espera pela aposentadoria. E é isso que tem acontecido. Talvez nos últimos anos as pessoas tenham ficado mais conscientes, mas nem tanto. As pessoas falam que tem que se preparar para a aposentadoria, mas não estão se preparando. Assim, de maneira bem clara. As pessoas hoje em dia elas estão preocupadas em três coisas só: gastar,
gastar e gastar. É o que eu vejo na prática, a grande maioria da sociedade. Dizer frases sobre educação financeira não significa estar aplicando. Então, a educação financeira é muito importante, falar com os filhos de educação financeira é muito importante, ter uma previdência privada é muito importante. As pessoas falam muito, mas não fazem. Eu quero trazer isso para você. Você, o quanto você está se preocupando? Porque isso é muito importante. A população está envelhecendo, o trabalhador vai envelhecer. Eu vejo um movimento no LinkedIn que fala como é que fala? As pessoas depois dos 50 anos que não têm mais oportunidade de trabalho. Então está vendo toda uma crise aí com a pessoa mais experiente, né? O mercado de trabalho não olha para ela, não se interessa por ela, e existe todo, na minha opinião, assim, é um chororô, sabe? Que isso faz parte do jogo. Não, tá vendo? Ó, contratou os jovens de 30 anos e eu tenho 60 anos, sou muito mais experiente, mas se contratar você, não vai contratar seu filho. Essa é a questão. Existe uma dinâmica do mercado de trabalho. Então, eu preciso entender todo o contexto e aproveitar ao máximo a minha carreira. É evidente que eu posso continuar trabalhando, mas tem pessoas que estão trabalhando com 70 anos para pagar as contas básicas. Então, isso tem que ter educação financeira. E eu vejo que muitos trabalhadores, né, a pessoa está trabalhando, ela dificilmente fica desempregada, ela gera renda, e ela se perde. E aí ela se perde porque o governo não ajuda muito com a educação financeira. O governo fala, não, pega seu fundo de garantia e gasta. O banco fala, pega seu 13º e já vende para nós aqui. E fica toda essa cultura. Faz a negociação de dívida 2.0 para depois você começar a se endividar de novo. Então, eu tenho que ter uma visão muito clara de vida financeira. E essa é a questão muito séria para você e para os seus filhos. Dando sequência, se o INSS ele não fosse compulsório, né, a pessoa que está lá registrada bonitinha, não fosse cobrado, haveria algum tipo de aposentadoria hoje? Haveria o básico dos serviços, né, hospitalares que o Brasil oferece hoje para a sociedade? Né, a gente reclama muito, mas eu tenho visto muito estrangeiro que chega no Brasil e fala: não, peraí, o SUS no Brasil é algo maravilhoso. É claro que tem todos os problemas, mas olha só a referência. Tá bom, a gente quer ter um serviço de saúde maravilhoso com custo de Estados Unidos? É isso que você quer? Isso aqui tem a ver com a valorização de cada centavo que nós ganhamos e cada recurso, porque nós pagamos o imposto, sim. Eu sei que tem muita corrupção, tem muito problema, mas nós temos que ter uma visão positiva a partir de nós. E aí, outra coisa também, na média, o brasileiro tem quantos meses de reserva financeira? Em geral, vamos pensar em geral. Se nós temos 80 milhões de endividados, ele não tem reserva financeira, ele só tem dívida. E tem uma boa parte que não tem dívida, mas ele está no zero a zero, também não tem reserva financeira. E dos que têm que reserva financeira, a reserva financeira é muito limitada. O que eu vejo é essa cultura, né, de gastar tudo que você ganha. E aí entra naquela questão: quantas pessoas você encontra que estão satisfeitas com suas finanças? Né? Mas não é pessoas que ganham 1.500, 3.000, 5.000. Tem pessoa que ganha 30 mil e fala: estou insatisfeito com o meu dinheiro, ganho 50, estou insatisfeito. Então, eu preciso entender por que que isso acontece. E isso acontece porque nós temos uma mentalidade coletiva. Nós sempre aprendemos, em geral, a desprezar o dinheiro. Dinheiro não traz felicidade, eu vivo para pagar contas, né? Quem não tem dívidas não tem nada, puxa, eu não consigo sair do cartão de crédito. Então, toda uma mentalidade, rico é explorador, isso afeta a maneira como nós lidamos com o nosso dinheiro. Eu acabo comprometendo e não tendo tanta atenção com o meu recurso financeiro em todos os sentidos. E a pessoa que tem educação financeira, e já esclarecendo aqui, é o que eu percebo, na sociedade, inclusive, na mentalidade coletiva, pessoas que economizam dinheiro, que são poupadoras, elas são vistas como avarentas, como mesquinhas. Olha o mão de vaca ali. E não é. A pessoa apenas respeita o seu dinheiro, mas você já é rotulado quando você pede um desconto, quando você pede aquela moeda. Eu quero meu troco de 25 centavos, eu não quero uma balinha de troco. Pô, você é mesquinho, tal, não sei o quê. É uma mentalidade coletiva, uma mentalidade errada. Então, o que que eu aprendi lá na minha mudança da vida financeira? Eu falei: opa, eu estava imerso numa mentalidade coletiva de uma sociedade que tem um certo preconceito com o dinheiro, uma certa despreocupação com o dinheiro, que não me trazia, né, bem-estar. Então, eu deletei tudo e comecei a criar uma nova mentalidade. É isso que eu quero trazer para você aqui agora. A educação financeira, ela não impõe nada a você. Então, o educador financeiro, o profissional, ele vai te falar
de algumas ideias, de algumas propostas sobre você lidar com o seu dinheiro, de você controlar o seu dinheiro, de às vezes você cortar alguns gastos. E a pessoa, não, não, isso é avareza, tal. Você não é obrigado a aplicar todos os fundamentos e as propostas da educação financeira. Você tem que fazer o melhor para a sua vida. E o dinheiro é seu, né? Então, mas também é não considerar que a pessoa está errada. Você faz, você toma a decisão com o seu dinheiro e as outras pessoas que aplicam os fundamentos têm a sua posição. Então, nada é imposto, as pessoas têm a liberdade. O que eu entendi é o seguinte: depois que você aprende os fundamentos da educação financeira, você não pode reclamar muito dos problemas, porque você talvez tenha sido negligente, né? Você tenha deixado passar. É isso que eu vejo: pessoas que negligenciam, desprezam a oportunidade de colocar em prática a educação financeira na sua vida e depois elas ficam rotulando, e aí ela encontra fatores externos. O problema é a crise, o problema é isso, o problema é o desemprego. Diante disso, vamos olhar as situações financeiras mais comuns onde nós devemos nos atentar para a educação financeira. Porque nós temos uma ideia de que somente pessoas altamente endividadas precisam de educação financeira. Existe até um grupo, né, do Procon que tem atendimento para super endividados. Então, veja, é super endividado, a coisa já desandou bastante. Essa pessoa realmente precisa. E essas pessoas, às vezes, estão muito mal física, mental, emocionalmente, não conseguem trabalhar. Eu digo que a educação financeira, ela ajuda a impactar a saúde da sociedade, em todos os sentidos. E muitas vezes essa pessoa, ela desiste, ela nem procura, porque ela fala, no meu caso é insolucionável, e dá para solucionar. Agora, uma pessoa altamente endividada, ela não era assim. Primeiro, ela é endividada. Um erro das pessoas é querer fazer sozinho. Não, eu vou fazer, eu vou dar um jeito. E elas começam a complicar a sua vida. Eu preciso aprender a pedir ajuda. Nós temos a noção de que, sabe, ir no psicólogo é coisa de maluco, ir no consultor financeiro é só para quem tem muito dinheiro, só quem é investidor. Então, são preconceitos que foram criados na nossa mentalidade coletiva. Agora, a pessoa endividada também, muitas delas, elas não eram endividadas. Elas eram equilibradas. Elas não tinham dívidas, não conseguiam guardar dinheiro. Tá tudo ótimo. Estou bem na fita, como diz por aí. Mas, às vezes, por pequenas questões, você entra no endividamento. Existe uma fronteira muito tênue entre estar no zero a zero e estar endividado. E aí, nós temos uma sociedade que influencia muito. Eu tenho que tomar cuidado. Por isso que é importante eu aplicar os fundamentos da educação financeira que eu vou te dizer daqui a pouco. Tem pessoas que até guardam dinheiro, mas aquilo que ela guarda, ela é insuficiente para manter o seu padrão de vida se ela ter um problema. Ser um investidor, ter uma aplicação financeira, ter uma previdência privada, não te assegura a saúde financeira de forma contínua. Existe uma análise de quanto eu invisto e de quanto eu tenho de padrão de vida, e do momento da minha vida, e a minha profissão, e as minhas perspectivas. Isso é desenvolver a minha sabedoria financeira, é ter o bom senso para eu ser um bom administrador da minha vida. Então, conheço muitas pessoas que chegam até mim. Esse dia eu atendi uma pessoa que ela falou, ela ganha R$ 50.000 por mês. Ela falou, estou incomodada, professor, não estou satisfeito, eu sei que tem algo errado. Ela não está endividada, mas ela usa bastante o cartão de crédito, e isso gera muito desgaste, e isso está gerando um grande incômodo para ela. E tem pessoas que têm um padrão de vida alto, porque ganham muito bem, e até não têm dívidas, mas elas se sentem escrava do trabalho. Tem até um investimento, mas fala, para eu não quero só ter investimento, eu quero desfrutar da minha vida. Eu trabalho que nem um louco, eu não paro de trabalhar, eu não tenho perspectiva. Eu me lembro do médico que disse o seguinte, ele tinha lá os seus 65 anos, ele falou assim, puxa, eu quero me aposentar, já estou com 65 anos, já estou com muita limitação física, né, visual, só que eu não consigo me aposentar, porque eu criei um padrão de vida tão alto para minha família, e eu sou praticamente o único alicerce, que se eu parar de trabalhar, vai cair o padrão de vida. Né? Ou seja, ele era literalmente um escravo do trabalho. Então, organizar as finanças não é a questão de avareza, de ser muquirana, de ser mão de vaca. E o inverso é verdadeiro. Porque, na verdade, esses casos aqui, todas essas pessoas aqui, no fim, elas vivem para pagar contas. Você tem aqui um caso, o cara até investe e tal, mas vive para pagar conta. Eu tenho que ter algo sustentável. E quando você vive para pagar contas, você faz um mau gerenciamento do seu tempo, cronológico e psicológico. Uma das coisas é você tem um alto padrão de vida, certo? Você ganha bem e você tem que continuar ganhando bem. Para isso, tem que trabalhar muito. Então, você não tem tempo para nada. Tem pessoas que contratam consultoria
E é muito difícil marcar uma agenda para ele falar 1 hora sobre dinheiro. Ele não tem tempo, está trabalhando, 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 trabalhando. Então, o tempo cronológico dele é ocupado pelo foco de ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. E é o tempo psicológico também, aquela questão, poxa, o tempo está passando, a minha vida está passando e eu não estou desfrutando. Então, eu vivi isso na minha vida durante alguns anos, né? Eu percebi que eu trabalhava, trabalhava, passar aquela sessão que você está enxugando gelo, isso é muito ruim. Afeta a sua produtividade e sua criatividade. Quando eu trabalhava lá, eu ganhava 110 mil por ano, eu poderia ter ganhado 220 mil, mas eu estava improdutivo naquela empresa. Eu tinha um grande potencial, eu sempre gostei daquela atividade como gerente comercial, mas eu era improdutivo. Parece que não, mas você está. Hoje, vendo de fora, eu percebo o quanto eu era improdutivo. Isso impactava na minha motivação, é claro. Muitas vezes eu estava desgastado, e tudo isso afeta o seu resultado no trabalho. Você acaba, puxa, tem hora que você acorda cansado, você não quer ir trabalhar, você está desgastado. E mais do que isso vai prejudicar suas tomadas de decisões em todas as áreas. A sua tomada de decisão dentro do trabalho e fora do trabalho, no seu relacionamento com os seus filhos, na hora de você comprar algo, de você investir em algo. As tomadas de decisão são muito, em várias áreas, elas são tomadas de forma errada, porque eu estou nessa ciranda da corrida pelo dinheiro. E aí eu vou ter perdas. Eu vou ter perdas financeiras, né, decisões erradas. Eu uso muito, puxa, eu me precipitei, se eu tivesse falado com você antes, uma vez sentado com uma pessoa de uma empresa automobilística, né? Eu fiz a palestra na empresa, depois fiz a consultoria individual. Quando eu sentei com ele, ele falou assim, Júlio, quando você falou a palestra, eu falei, eu tinha que ter ouvido ele 1 semana antes, porque ele falou que comprou um carrão e não precisava daquele carrão. Eu ouço isso todos os dias. E aí vai afetar a sua saúde física, mental e emocional. E às vezes é meio imperceptível. Lá eu tinha depressão, mas eu não percebia. Eu passei anos com depressivo, mas algo que eu achava que era só preocupação. E quando eu me curei da depressão, e quero te antecipar aqui agora, quando você começa a gerenciar o seu dinheiro, você começa a ter qualidade de vida, você começa a ter uma série de coisas, e vai te curar, inclusive, da depressão, se for o caso. Porque também, quando você vive para pagar contas, isso vai ter impacto na sua vida familiar. Quantas pessoas sentaram comigo para serem atendidas e falaram, Júlio, meu casamento está na corda bamba, a questão financeira está afetando. Eu nunca me esqueço uma vez que um casal entrou, trabalhava numa sala na Avenida Paulista, aí fui recebendo o casal, e o casal entrou para a consultoria, já entrou brigando, já entrou discutindo. E aí, esse casal, ele tinha uma renda de 32 mil reais por mês, estava discutindo, como assim? Mas eles tinham uma renda de 32 e gastaram 39, é claro que vai estar discutindo, e um colocava a culpa no outro. Então, o Warren Buffett ele tem uma frase muito legal que eu gosto, que ele diz o seguinte: você não precisa acertar tudo na vida, basta que você erre pouco. E esse é um dos papéis da educação financeira, básico. Eu falo que eu ensino meus clientes a parar de cometer erro. Quando você para de dar cabeçada, a sua vida financeira vai melhorar. É basicamente isso. Então, o que, que é tal? Quanto que eu devo investir por mês? Espera, vamos olhar o contexto todo da sua vida. Será que o principal agora é investir? Não, Júlio, quanto que eu gasto? Devo gastar com alimentação? Quanto que eu gasto? Cara, é um contexto geral, isso tem muitas variações. E essa insatisfação financeira, eu quero ir um pouco mais a fundo nessa falta de educação financeira. Tem como base o consumismo. E cada vez mais as pessoas estão consumistas. Estou assistindo a Copa do Mundo agora, eu estou abismado. A Copa do Mundo é só propaganda, é Mercado Livre, é iFood, é não sei o que. Gaste, 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 gaste. Porque nós estamos na sociedade do consumo. Então, o futebol, vamos assistir a seleção e tal, não sei o quê. Mas é só estímulo para consumo, 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 consumo. E eu fui criado nessa sociedade do consumo. E eu continuo sendo consumista. Olha, aqui eu quero compartilhar algo com você. O que aconteceu, Júlio? Você bateu a cabeça e nunca mais quis consumir? Não. Né? Você vai morar numa montanha lá e viver lá de brisa não, eu continuo sendo consumista. Então, se eu entrar no site da Amazon, eu quero comprar um monte de coisa. Só que a educação financeira, ela me ensina o quê? A eu administrar o meu consumismo, o meu exagero. Porque eu entendo que consumismo, em geral, ele acontece com gasto. Você gasta o seu dinheiro. E quando você gasta o seu dinheiro, isso tende a um descontrole. E isso pode trazer problema. Então, hoje eu domino o meu consumismo. Eu sei administrar o meu consumismo. Então, antigamente eu entrava no shopping, eu visitava, quando eu era gerente comercial, visitava muitas empresas no Brasil afora. Estava numa cidade lá, vou almoçar, vou no shopping lá da cidade, São José dos Campos. Eu ia lá, comprava uma gravata.
né? Daí no outro dia eu estava em Presidente Prudente. Ah, vou almoçar, não conheço tal. O lugar mais prático eu ia no shopping lá, né? Comprava uma gravata, comprava uma camisa. Não, porque eu sou executivo, eu preciso me vestir bem, mas eu já tinha já 100 gravatas, eu já tinha 30 camisas, não precisava. Então é questão de administração, né? Você aprende a gerenciar isso, esse modelo cultural que foi apresentado para nós. Mas existe a propaganda, que ela vem para cima. Esse é o papel da propaganda. O papel da propaganda é fazer você gastar. Agora, você, quem manda na sua vida? É a propaganda ou é você? Essa é a grande questão. Né? Eu aprendi a dominar, hoje eu assisto qualquer programa, eu fico analisando as propagandas, caramba, que sacada, que manipulação, né? Que estratégia. Não bastasse isso, existe um outro aspecto cultural da sociedade, que é o quê? Nós estamos numa sociedade da competição. Está todo mundo competindo com todo mundo. Todo mundo quer ser melhor do que o outro. Essa é a verdade. E aí isso também gera gasto. E se eu gasto, eu acabo consumindo, porque eu estou competindo, eu quero ter um carro melhor, eu quero viajar melhor, eu quero ir para o restaurante melhor, ou tão igual quanto. Essa competição, ela vai gerar insatisfação financeira, porque vai gerar gasto. E não bastasse isso, dentro desse ambiente de competição, existe na nossa sociedade algo que é a questão do status, da aparência. Então, tem muitas pessoas que vivem de aparência. Tem pessoas, né, que aparentemente demonstram um bem-estar financeiro, um sucesso financeiro, com o carrão, com a casona, com a viagem, mas muitas vezes isso é baseado no consumismo exagerado e em gastar toda a sua renda, quando não é em se endividar. Então, essa luta pelo status, eu já vi muitas pessoas que falam, eu remodelei o meu estilo de vida, porque essa luta por status, ela gera também a insatisfação financeira. E para fechar com chave de ouro, você tem o crédito fácil, você tem um cartão de crédito, você tem um consignado, você tem um financiamento, você tem um crediário, você tem tudo aí à disposição. Existe, tudo isso faz parte de uma sociedade, mas eu não preciso ser igualzinho a todo mundo que está nessa sociedade. Eu tenho que ter a minha independência, né, na tomada de decisão, na gestão do meu dinheiro. O que eu aprendi? O único responsável pela minha saúde financeira sou eu. Então, se eu não tiver essa responsabilidade, esse cuidado, a propaganda vai levar meu dinheiro. E a competição vai fazer que eu gaste mais. E essa questão essa preocupação com o status também. Então, eu tenho que desfazer. Na verdade, eu tenho que desaprender algumas coisas. Essa é a expressão certa para eu começar a ter qualidade de vida. Porque as pessoas, na verdade, fazem o mais do mesmo. Então, eu estou com um problema financeiro, o que que eu quero, o que que eu tenho que fazer então? Tá, não está sobrando dinheiro, estou trabalhando demais. Tá. Ela quer aumentar a renda, precisa aumentar o salário, aumente o salário, aumente o salário, aumente o salário. Mas quanto a pessoa ganhava dois, o dinheiro não dava. Passou a ganhar quatro, puxa, não está dando mais. Passar a ganhar oito. Uma vez uma pessoa falou, Júlio, só trabalhava eu, né? Eu ganhava 7.000 reais por mês e não dava, ficava empatado, apertado, tal. Mas eu me casei, a esposa foi para casa cuidar dos filhos. E aí surgiu um emprego para minha esposa. E ela ganhava 5.000. Então, 7.000 mais 5.000, 12. Piorou a situação, a gente ficou mais endividado, Júlio. A coisa complicou mais ainda. Então, esse conceito que nós temos de aumentar a renda, né, não resolve. E aí, no geral, as pessoas, né, aumentou a renda, não resolve, ela fala, não, tem que dar um jeito, tem que dar um jeito. Daí tem uma coisa que está paralela, ela trabalha mais, né? Não, meu salário não dá mais, eu comecei a fazer hora extra, não dá mais, daí ela vai fazer Uber, ela vai vender Tupperware, vai vender Jequiti, essas coisas da vida aí. É trabalhar mais, ela vai fazer um bico no final de semana. Isso não resolve. Certo? Então não adianta continuar fazendo a mesma coisa. Nós já sabemos que não dá resultado, mas nós sempre continuamos obtendo justificativas para os nossos erros. Então a gente fala, não, mas o problema é a redução de impostos, a carga tributária. Eu sei que a questão do imposto no Brasil é algo problemático e tem que ser discutido e até reduzido. Não tem nenhum problema. Mas a questão é, vamos supor, se uma pessoa que durante o ano aí ela tem uma ótima renda e aí ela pagou 20.000 reais de imposto de renda. Suponha que no ano que vem ela vai pagar esses 20.000, mais ou menos, e o governo fala, não, esse ano eu não vou cobrar imposto, 20.000 vai ficar para você. Ela vai poupar esse dinheiro ou ela vai gastar esse dinheiro? Pelo contrário, ela vai ter uma empolgação muito maior porque era o dinheiro dos impostos. Então ela fala, não, esse dinheiro é um dinheiro perdido, então vamos gastar esse dinheiro. E aí, o problema é a taxa de juros? Não é, o problema não é a taxa de juros. Se fosse o consignado para a empresa privada, teria resolvido. Porque o consignado ele foi feito, né, para ser um crédito mais barato e menos burocrático. Mas isso se tornou um grande problema para aposentados, se tornou um grande problema para funcionários públicos e está se tornando um grande problema para funcionários de empresas privadas. Então, nós temos que desaprender,
deletar alguns conceitos que nós repetimos e acreditamos para mudar. Então, o caminho certo é a educação financeira. Então, eu quero te dizer o que é educação financeira, mas também quero te dizer o que não é educação financeira. A minha irmã trabalha num banco e ela falou que trabalha há 30 anos no banco, só que ela não trabalha no caixa, ela não lida com dinheiro vivo. E ela falou que estava conversando com uma colega de trabalho, que é caixa, e ela falou: Nossa, vocês têm uma habilidade tão grande para identificar uma nota falsa. Como é que vocês fazem? Vocês estudam aí a nota falsa, como é que ela é? A pessoa falou assim: Não, não, a gente não precisa saber como é a nota falsa, nós precisamos saber como é a nota verdadeira. Se eu sei como é a nota verdadeira, quando eu peguei numa nota falsa, eu já sei ali pela textura e alguns detalhes e tal. Né? Então, eu quero que você entenda o que é verdadeira educação financeira, mas eu quero te dizer, então, o que não é educação financeira, é que grande parte da sociedade está usando uma educação financeira falsa. Você tem que saber qual que é essa educação financeira falsa. Primeira coisa, educação financeira não é matemática. Matemática é somente matemática. É fazer contas, cálculos e assim por diante. A matemática ela tem sua utilidade em várias atividades profissionais. E ela tem o seu papel na educação financeira, mas é apenas um instrumento limitado, mas não é educação financeira. Esse dia eu recebi um e-mail, a pessoa ouviu o podcast e falou: Júlio, você falou exatamente. Não é cálculo. Então nós temos uma visão distorcida. Por isso que as pessoas, elas até falam: não, nunca gostei de matemática, nunca gostei de cálculo. Eu sou um cara de humanas, de letras, tal, e aprendi, porque a educação financeira não é matemática. Educação financeira não é contabilidade. As pessoas começam, inclusive, a complexar, né? Acha, não, a educação financeira da minha casa tem que ser igual à educação financeira da empresa. Não, eu tenho que gerenciar o meu fluxo de caixa. Você não tem fluxo de caixa. Você tem que entender, assim, como é que você organiza a sua vida financeira de um ponto de vista mais simples. Mas as pessoas começam a ter essa visão técnica. Tanto não é contabilidade, que eu tenho muitos alunos que são contadores. Ele é um ótimo contador, ele faz toda a parte contábil das empresas, mas ele não tem educação financeira. Educação financeira não é economia, talvez essa é uma das confusões mais comuns das pessoas. Ah, a vida financeira, a minha vida financeira está errada, tal, porque o desemprego, porque a inflação, porque a guerra no Golfo, a alta do dólar. Ela começa a falar coisa que não é isso. Porque hoje, neste momento, nós temos todas as dificuldades de mercado, mas tem pessoas que, com essa realidade, elas se endividam. E tem pessoas com essa realidade, elas investem. Então, não é esse cenário. Isso vai afetar uma pessoa ou outra, é claro que uma pessoa fica desempregada, isso vai afetar a sua vida financeira. Há algum tempo estava 13% a taxa de desemprego, 80 milhões de endividados. Agora caiu para 6% a taxa de desemprego, 82 milhões de endividados. Então, as pessoas arrumam emprego, em vez de elas quitar as dívidas e começar a poupar, elas continuam gastando e gastando mais, porque a gente não tem essa educação financeira. Então, não é economia. Não é planilha também. Ah, não, faz uma planilha, tal, não sei o quê. Eu nunca me esqueço o rapaz, né, que ele falou: Júlio, é a última palestra que eu assisto aqui. Me falaram para fazer uma planilha, mas eu fiz a planilha durante o ano todo. Todos os meses a minha planilha fecha no vermelho. Ou seja, a planilha não resolve. Por trás da planilha tem que ter uma técnica, tem que ter uma estrutura, tem que ter um modelo de análise, tem que ter um contexto, tem que ter um aprendizado básico de conceitos. Todos, praticamente todas as pessoas que me procuram para fazer consultoria, não tem. Daí eu falo assim: você tem um controle financeiro? Não, tenho, vou te mandar. Ah, eu vou te mandar, mas está desatualizado. Então você não tem. Ah, eu vou te mandar, mas tem algumas coisas que eu não coloco. Então você não tem. Você já começou errado. Planilha é uma ferramenta, mas eu tenho que usar com excelência a ferramenta. E não precisa, quando eu falo com excelência, não precisa também ser como o caso que eu tive de um rapaz que ele chegou e ele chegou lá: aqui meu controle financeiro. Inclusive, ele era investidor. A planilha dele de controle financeiro pessoal tinha 17 abas, tinha informação de tudo quanto é lado. Eu lembro que uma das abas, isso foi em 2018, mais ou menos, um dos arquivos que ele tinha lá era a variação do IGPM, do IPCA, da inflação, desde 1994, desde quando Fernando Henrique Cardoso começou a governar o Brasil. Então, algo totalmente desnecessário. E aí ele estava cometendo erro. Ele tinha um investimento e ele estava perdendo dinheiro de besteira porque ele não fazia o básico da educação financeira. Já ouviu aquela frase? Não existe nada mais inútil do que fazer muito bem feito o que não precisa ser feito. É muito interessante essa frase, né? Muitas vezes a gente está focado em coisas que não devem ser feitas, estou dando atenção para coisas desnecessárias. E eu trago, assim, relativamente algo parecido para a vida financeira. Não há nada mais prejudicial para a sua saúde financeira
do que você fazer uma ótima gestão financeira, uma excelente administração financeira, baseado em conceito errado. Então, tem muitas pessoas que têm conceitos errados. Então, esse rapaz, ele tinha um conceito que você tinha que ter todos os números mapeados, mas ele estava ali perdendo dinheiro. E existem outros conceitos errados que as pessoas têm. Né? O conceito do cartão de crédito. Se cartão de crédito fosse tão bom assim, não haveria 82 milhões de brasileiros endividados. Ah, não, mas o cartão de crédito dá esse benefício, dá esse benefício, dá esse benefício. O cara está endividado, então não resolve. E dá para mostrar isso. Aqui eu não vou conseguir te falar. Mas dentro dos meus treinamentos, eu tenho um treinamento específico que é sobre o cartão de crédito. É 1 hora ali, 1 hora de treinamento, que eu mostro para você tudo que você comete de erro em relação ao cartão de crédito. E mesmo pessoas que estão pagando em dia o cartão de crédito. Esse é um contexto. Então você está perdendo dinheiro. Existe uma outra frase do Warren Buffett que ele fala o seguinte: regra número 1 para o sucesso financeiro: nunca perca dinheiro. Regra número 2: nunca esqueça a regra número 1. E eu vejo que o brasileiro é especialista em perder dinheiro, em desperdiçar dinheiro. Educação financeira não é programação neurolinguística, mentalidade positiva, tem uma mente milionária. Você é a média das 5 pessoas com quem você se relaciona. Ó, oh, vá morar longe dos parentes, porque os parentes só te atrapalham. Tome banho gelado 5 da manhã. Faça suas reuniões em minutos quebrados. Faça a reunião às 5h59. Tudo, sabe, coisas que não vão resolver a vida financeira das pessoas. O verdadeiro rico, né, a pessoa que tem saúde financeira, ele trabalha e administra o seu dinheiro. Não é investimento também. Investimento é uma pequena fração da educação financeira, mas é a fração mais fácil. Investir é a parte mais fácil. O difícil é você dominar o seu consumismo. O difícil é você analisar e entender se você não está gastando por competição, não porque você precisa. O difícil é você entender até que ponto você está focando em qualidade de vida ou você está focado em status. O difícil é você fazer uma autoanálise e identificar que será que o seu conceito de sucesso financeiro está baseado em consumismo em excesso? Certo? Investir é relativamente fácil. Investir depois você tira de letra. Então, o que é a educação financeira? É um conjunto de conceitos financeiros, coisa que você já sabe. Gastar menos do que ganha, saber quanto você gasta, tudo isso. Então, são questões muito básicas. Mas existem conceitos não financeiros, esses valores que eu tenho. Será que eu estou vivendo por status ou realmente eu estou comprando por exatamente o que eu preciso? E uma série de questões aí culturais que nós temos, que eu já abordei aqui. E ferramentas simples de organização. Qual que é a ferramenta mais simples de organização? É uma caneta e um papel na sua mão. É isso, é você registrar. Não, eu controlo as minhas finanças de cabeça. Não controla. Mas, até hoje eu não encontrei ninguém que é exímio controlador. Certo? Então, quando eu tenho esses conjuntos financeiros e uso a ferramenta, uso o meu controle financeiro, uso as minhas anotações, eu passo a estar plenamente no domínio da minha vida financeira. E aí, não, eu fujo de planilha, eu tenho medo de fazer minha planilha, eu não sou bom em números. Não precisa ser um especialista em números, não precisa ser um matemático. Vamos lá, a partir desse conceito de educação financeira, que eu já disse que é o conceito geral, deixa eu falar algumas questões para você na prática. Então, como é que você melhora a sua vida financeira? Existem alguns aspectos essenciais. Número 1, gerenciar o uso do crédito. É isso que gera descontrole financeiro e isso que faz com que as pessoas gastem em excesso. Mesmo aquela pessoa que paga todas as contas em dia, muitas vezes o uso do crédito, sem critério, sem planejamento, faz com que ela deixe de guardar. Então, o uso do crédito é um fator que faz ela correr atrás do dinheiro, porque ela tem o consumo dela, o seu padrão de vida, parte disso é usado com o crédito, e aqui eu falo todos os instrumentos de crédito, e isso faz com que ela fique nessa correria pelo dinheiro. Eu tenho também que ter uma organização financeira que nós falamos. Organização é uma parte da educação financeira que eu tenho que colocar meus números. Ó. Eu ganho X, eu gasto Y. Às vezes eu pergunto para a pessoa quanto você gasta por mês? Ah, ainda não tenho, eu tenho uma noção. Todo mundo que, quando vai fazer uma planilha, gasta um valor acima do que me falou que estimava. Mas tem pessoas que não sabem nem quanto ganham. Não, eu não sei bem quanto eu ganho, porque o dinheiro entra lá na conta e mistura com cheque especial, eu nunca olho para o meu contra-cheque. Isso é muito comum nesse mundo de tecnologia. Então, se você faz o seu controle financeiro diariamente, é 15 minutos por dia. Mas são 15 minutos bem investidos, são 15 minutos que vão mudar a sua vida financeira. Então, eu tenho que fazer organização. Aqui entra os controles financeiros, os meus registros financeiros e assim por diante. Eu tenho que ter uma visão de curto, médio e longo prazo também, porque as pessoas vivem, ela ganha e gasta, ganha e gasta, ganha e gasta. Primeiro gasta, depois vai ganhar para pagar o que gastou. É aquela cultura de gastar antes do que ganha. Ah,
Não tem dinheiro? Passa no cartão. Não tem dinheiro? Passa no cartão. Então, tu tem a visão, não, peraí, eu quero ter no final do ano, eu quero ter tranquilidade, eu quero ter uma folga, eu não quero vender minhas férias, eu quero fazer uma viagem mais longa. Para isso, eu vou ter que guardar dinheiro, né? Longo prazo, eu quero que meus filhos estejam bem, eu quero que eu esteja bem lá adiante. E investir, é claro que investir, mas, como eu disse, o investimento você vai escolher ali, de acordo com o seu volume de dinheiro, com o montante que você acumulou, você pode buscar um especialista, mas, em geral, qualquer pessoa consegue construir riqueza com investimento simples. As pessoas ficam buscando aquele investimento mirabolante. E, normalmente, esse investimento mirabolante, ele é um golpe financeiro. Então, faça o básico, como se diz por aí, faça o feijão com arroz. Tá? Indo mais fundo agora, quero compartilhar com você a minha experiência do dia a dia, atendendo pessoas, porque a pessoa faz as suas planilhas lá, certo? Ela vai ter todo o seu registro. Quais são as áreas que eu vejo que mais desequilibram a vida financeira da pessoa? Primeiro, a alimentação. Mas em que sentido isso? Tem pessoa que fala para mim, não, com alimentação eu não economizo. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ir para o restaurante todo dia. Ou gastar em excesso com iFood e tal. Isso tem a ver com a proporção do seu salário. Uma vez eu atendi uma pessoa que ela tinha um salário de 16 mil reais. Ela fez o controle financeiro dela, ela gastava 8 de supermercado. Ela mesma percebeu que era alto e em pouco tempo ela conseguiu reduzir para 4. Então, o que eu quero dizer é assim, não, pela aquela falta de controle, de organização, não, eu tenho que viver bem. E às vezes a alimentação dela é ir muito para o restaurante, é mais para tirar foto para aparecer no Instagram, não para alimentação. Fica atento a isso. É moradia também. Ok, aluguel é caro, financiamento imobiliário pode ser caro. Tudo. O que eu quero dizer é o seguinte: a pessoa calibra errado. Então, de acordo com o meu salário, eu posso comprar, por exemplo, uma casa com parcela de 3 mil reais. Vou dar um exemplo aqui. Mas o que, que a pessoa pensa? Não, agora eu vou morar na minha casa, no que é meu, então eu já vou comprar uma casa para chutar o balde. E ele vai pagar uma parcela de 6. E isso impacta o seu orçamento. Eu tenho que ter calma para tomar a decisão. Então, eu vi um caso de uma pessoa que ela tinha uma renda de 10 mil e ela financiou 5 mil reais, 50% da sua renda. E isso gerou descontrole, porque teve outros impactos. Às vezes você vai morar num bairro mais rico, mais caro, o padrão de vida é mais caro. Então não é só a compra, não. A parcela do financiamento cabe no meu bolso, mas tem outros aspectos. Ah, você está tendo filho, você vai pôr o filho na escola, a escola é mais cara. Então é nesse sentido. Transporte é a mesma coisa. É carro, é Uber, é transporte em geral. Mas vamos pegar a questão do carro. A mesma pessoa tem um salário, e no salário dela, o ideal é um carro de 100 mil reais. Daria tranquilamente para ela ver muito bem, mas ela compra um carro de 300. E isso por uma questão de status. E ela começa a frequentar lugares de pessoas que têm carros de 300 mil reais. Ter uma vida social de que tem carro de 300 mil reais. Parece sutil, mas é isso que acontece. Você começa a gastar pelas bordas, assim. E vida social em excesso. O brasileiro, ele gosta de se divertir, de confraternizar. Mas eu vejo também na prática, no meu dia a dia. As pessoas gastam em excesso com confraternização, com balada, com diversão em geral, com aniversário, com casamento, com festa, com show. É essa vida social em excesso. As pessoas querem ter uma vida, né, dinâmica, mas ela tem um custo. E eu tenho que calibrar de acordo com a minha renda. É nesse sentido. Tudo isso impacta o quê? Eu avaliar, eu analisar. Então não adianta ter uma planilha. Eu tenho que analisar a minha planilha, categoria por categoria, entender o contexto, conversar com a minha família, verificar o que é o momento agora, o que eu tenho que priorizar, e aí eu sigo à frente. Bom, qual que é a estratégia mais simples para você se tornar um investidor? Eu tenho que ter reserva financeira. Reserva financeira significa investir. No começo, coloca lá na caixinha lá do banco digital, na poupança que seja. O mais importante no momento não é isso, mas as pessoas precisam ter reserva financeira, certo? E como é que as pessoas pensam normalmente? Ah, eu quero muito investir, eu sei que eu preciso investir. Eu vou ganhar meu salário, vou pagar minhas contas, se sobrar eu invisto. É assim que as pessoas pensam em geral. E dificilmente não vai dar certo, porque os desejos de consumo eles vão superar, né, essa minha capacidade de investir. Eu sei, não, isso é prioridade, isso eu preciso para agora. O mês que vem eu invisto, o mês que vem eu invisto. Quando vier o PLR eu invisto, quando vier o 13º eu invisto. Então, como é que eu mantive das pessoas? Eu ganho, eu gasto meu dinheiro, se sobrar eu invisto. Essa é a lógica. Eu tenho que mudar a minha lógica. Eu ganho meu dinheiro, não gasto meu dinheiro antes de receber, isso é muito importante. E assim que eu ganhei meu dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou guardar um pouquinho do meu dinheiro para ter minha reserva financeira, para ter meu investimento. Depois eu gasto. Essa é a lógica que eu tenho que desenvolver na minha vida. É uma prática. Ah, Júlio, quantos por cento eu tenho que investir?
No começo, isso não é o mais importante. Coloca lá um valor simbólico lá de acordo com a sua renda. Não precisa se preocupar com quantos por cento. Mas se no primeiro mês se você ganha 10 mil reais por mês, não consegue poupar. Primeiro mês você pôs 50 reais ali numa poupança. No segundo mês, fala, puxa, eu consigo colocar 100. O importante é adquirir o hábito, desenvolver essa prática de investir. E aí você começa a ter seus objetivos. E quando você alia com todo esse aprendizado que eu te dei, aí você chega um momento, não, eu vou poupar 5%, daqui a pouco eu vou poupar 10%. Eu conheço pessoas que poupam 30%, 40%, 60%. Então é possível, mas é uma questão de mudança de mentalidade. Tá bom? Então existem muitos benefícios de incluir a educação financeira na sua vida pessoal, profissional. Ela vai te trazer bem-estar em todas as áreas. Agora é com você. Eu espero que essa conversa ela tenha aberto a sua mente, estimulado a rever conceitos e que você comece a praticar. Se você quer aprender comigo, vai ser um prazer te conhecer. Vou entender a sua realidade, o seu contexto e eu vou te falar de que forma que eu vou te ajudar. Eu sou bastante objetivo, bastante claro. O que eu quero é que você, como centenas de pessoas que eu já ajudei, também tenham essa conquista da saúde financeira. E eu acredito numa nação com saúde financeira.